Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, primeiramente eu quero que vocês compreendam que o Filho de Deus é a glória de Deus, um para representar o bem e outro para representar o mal. Porém, nós estamos aqui, no Cristo. E o Filho de Cristo é o corpo, a palavra da vida. E o fruto do corpo é o ato consciente do corpo, como quando você pede um relacionamento para os corpos honestamente. Ok? Entendendo isso, vamos para esse título: o fruto do bem e o mal no mesmo espaço de tempo. Quando Emmanuel estava aqui posicionado nessa formação, ele produzia ato consciente do Cristo e ato consciente do corpo comum. O ato consciente do corpo comum, que era o fruto de Emmanuel, ele mesmo se voltou contra Emmanuel. Esse fruto do mal que veio voltando representava as pessoas inconscientes, as pessoas que não tinham ciência no que faziam, E dessa forma, essas inconsciências se voltou contra Emmanuel, no fruto do mal. Entendendo isso, entende que esses frutos ele vai habitar no mesmo espaço de tempo. Hora nenhuma, o que eu quero que vocês compreendam, o corpo ele só pode representar, ou ele é fruto do bem, o ato consciente do corpo comum, ou ele é fruto do mal, ato inconsciente. E muitas das vezes o anticristo ele vem por causa do ato inconsciente dos outros corpos. Ele vem por eles, para justificar a inconsciência de outros corpos. E nessa forma, então Deus começa a batalhar, dentro de Cristo, a consciência das pessoas e a inconsciência. E ganhando essa forma, tirando a batalha de dentro do corpo e levando ela para fora, sobre o espírito, sobre os frutos do bem e o fruto do mal. Em uma determinada situação, nenhum corpo, muitas das vezes, quando ele tem consciência, ele se volta contra outro corpo que esteja na segunda intenção. Eles trabalham dentro do seu corpo a inconsciência das pessoas e também a sua própria consciência. Quando é sua própria consciência, ele é a palavra da vida, ele está confessando somente a Cristo. Aí o que vem na segunda tensão atingindo aqui, quando ele está levantando a mão assim para apoiar a Cristo, ele que vem não importa, essas pessoas são inconscientes. Elas vão fechar, elas vão bater e quando elas veem que elas estão erradas, vão cair por terra e vão ser humilhados, porque não vai prevalecer a ignorância das pessoas, a corrupção dela não vai prevalecer dentro do reino de Deus, uma vez que Deus criou o homem perfeito e trouxe esse fruto perfeito para a ciência do bem, e as pessoas fizeram de mal com ele, sendo fruto do mal, da inconsciência das pessoas, Deus permitiu que esse corpo, Cristo permitiu que esse corpo viesse ao sacrifício, certo? E todas as coisas que eu quero que vocês compreendam, todas as coisas passam por Cristo primeiro, tá? Para chegar até a Deus. Porque automaticamente essa bonitinha aqui que eu coloquei aqui, a origem de Deus, ele está defendido por Cristo, certo? Aqui é o poder de Deus morto
E quando ele está morto, ele faz um juízo sobre o ato negativo do corpo. Tudo aquilo que você produz de negação, de antissocialismo, de uma forma inconsciente, vai voltar contra vocês. Simplesmente isso. Você tratou a pessoa mal, acha que não vai voltar? Vai. Ali na frente ali você vai adquirir alguns tipos de doença, né, por fazer os outros sofrer de forma indevida. Você não vai estar produzindo paz, você não está produzindo bons frutos, mau fruto. Engraçado que quando a gente falamos de mau fruto, não existe uma regra, irmãos, não existe uma lei para você permitir que as pessoas fiquem em paz do seu lado. Deus quer que você fique em paz de uma forma ou de outra. Porém, quando você vê que as pessoas vêm de má com você, com falsidade, sabe que você vai sofrer, você bloqueia, diz não, 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 não. Pronto, acabou. Se ele tiver senso de humanidade, ele vai se afastar. Você, olha, eu não quero relacionar você, você está agindo de segunda intenção, está de forma errada, né? E dessa forma, você consegue preservar esse espaço, certo? Muitas das vezes, para você expulsar os seus inimigos, para que ele fique longe de você, só você ficar parado, né? Não precisa reagir muitas das vezes. Eles conseguem muitas das vezes se voltar no lugar dele. Porém, se você ficar aplicando a mesma coisa que ele está aplicando, o antissocialismo, você vai provocar ele, vocês dois vão entrar em crise por coisas indevidas e não vai valer a pena. O que eu quero que vocês entendam a princípio, quando o fruto do corpo no mesmo espaço de tempo, o fruto do corpo, o bem pode se aplicar a você mesmo e não aplicar o outro. Porque quando aplica o outro, aí você vai ficar prejudicado, vai ficar no prejuízo. O bem sempre tem que aplicar a você primeiramente e não aplicar o outro. Assim, por que eu estou querendo dizer aplicar o outro? Eu vejo que as pessoas, muitas das vezes, ela quer produzir bons frutos na ignorância, no antissocialismo, desrespeitando aquele espaço do outro. Veja, quando eu trago para mim essa consciência do bem, eu não preciso aplicar ela a ninguém. Eu só preciso aplicar ela a mim mesmo. Eu aplico para mim e pronto. Acabou. Eu não preciso mais questionar o que os outros vivem, que deixou de viver, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, não importa. O juiz é Deus, certo? Não é eu, não é corpo físico, não é você que está aí para determinar as coisas. É Deus que vai determinar se os nossos frutos são bons ou se são maus, certo? Mas muitas das vezes os frutos maus são aquelas que nós confessamos nossa boca. A maldade que nós confessamos. A gente vai querer mudar as pessoas, querer mudar os políticos, né? Mas não muda ele mesmo. Aí vai querer mudar a sua esposa, mas ele mesmo não muda. Aí vai querer mudar os seus filhos, mas ele não muda, não muda. Quem está dizendo quem você é? As suas ações, os seus comportamentos. Quem você é isso, certo? Existe muitas pessoas que elas se exemplificam dentro da sociedade. Existe muito isso. Que os filhos fogem da raiz e do pai, que acontece isso, mas vai para a perdição, porque a mídia cobra ele uma determinada situação. Mas existem fatos que o próprio pai ensina a maldade ao filho e joga ele como lixo para a rua, como se ele não estivesse valendo nada. Certo? Porque assim, quando você ensina as coisas má para o seu filho, você entrega ele ao inimigo. No tempo de hoje, onde que tudo virou um buraco negro, que absorvendo tudo que está ao nosso derredor, são os más frutos, então ele vai cair na falsidade ideológica e depois as pessoas vão ficar lamentando por uma coisa que ele mesmo nunca fez, né? Ou fez
mas o filho decidiu desgarrar do pai. Acontece muito isso. Então, olha, uma coisa que eu quero que vocês entendam. É muito simples. Quando Emmanuel está de pé ensinando, antes que Jesus viera pedir o sacrifício dele para justificar os pecados daqueles que estão aqui, quando ele estava em pé, ele produzia ato consciente do corpo comum, Jesus menor e Jesus maior. Jesus menor, ele vai explicar o anticristo, a liberdade de expressão para os atos conscientes, mas a negação da própria palavra da vida para o ato inconsciente. Ou seja, ele vai provocar o anticristo encarnado, ainda nos seus corpos, certo? Na hora que eles vão achar que tudo está perfeito, eles estão confessando a falsidade. Mas o Cristo, o ato consciente maior, ele é o próprio Cristo. Então ele traz a consciência desses frutos aqui. E automaticamente, quando ele pica aqui, cria o anticristo, quando ele cria o anticristo e esse anticristo volta contra ele para justificar os pecados de quem está aqui, automaticamente ele toma todos os que estão aqui no relacionamento social, ele toma todos para Cristo. Toma todos, sinalizado. Aí você fala, o que aconteceu com a nação de 2 milênios para cá? Foi só sinalizando. Sinalizando da morte, foi só sinalizado. Tá tudo morto, vamos sinalizar. Eles não têm isso aqui, palavra da vida. Para ser filho de Cristo, você tem é o corpo que é o filho de Cristo. O filho de Cristo é o corpo. E o único filho de Deus, nesse exato momento, é Cristo. E o filho do Cristo é o corpo. E o fruto do corpo é o relacionamento social, é o ato consciente. E que hoje está morto. Não tem suscitado. Eles não confessam a Deus pelos seus comportamentos. Eles têm mau comportamento aqui. Então, Filho unigênito ficou no lugar da glória de Deus. Filho unigênito de Deus, o Cristo. Aí você vai perguntar, o que tem lá? Tem corpo físico? Não tem corpo físico. Tem o quê? Só conhecimento. Aí tudo bem. Dentro de Cristo, o que tem lá no Cristo? Corpos. Aí o que tem dentro do corpus? Palavra da vida. É o que tem da palavra da vida. Aqui está o corpo. Formou. Filho de Cristo é quem? O corpo. O Filho unigênito do Cristo é o corpo. O Filho único é essa origem aqui. Aí depois ele passa para cá. O corpo vai produzir o anticristo. Vai produzir o Cristo e o anticristo. Só que em uma determinada situação, quando ele estava coabitado, o anticristo voltou contra o Cristo. O anticristo voltou contra o Filho de Cristo, que é a palavra da vida. Ele se voltou. Então, por isso que João está parado aqui. Porque em determinada situação, ele vai trazer um movimento do fruto do mal para o bem. Por que ele fez isso? Porque estamos no fim. Por que Deus determinou isso? Porque nós estamos no fim. Todos estão na mesma postura que João. Aí as pessoas se arrependa, vai um, vai dois, vai todo mundo arrependeu. Agora volta, João, faz um com Pedro. Você é um com Pedro, João. Você sempre foi um com Pedro. Não tenta desviar da minha formação que eu formei no Cristo, não. Vocês todos são corpo, vocês é espírito, corpo, e produz o fruto do bem. Você é um com Pedro. Tá, João? Não faça injustiça ao seu Senhor. É isso que quer dizer. Mas por que João postou desse? Porque os frutos não tinha fruto do mal, então João ficou aqui. Não tem fruto do bem, então João ficou aqui junto com eles. Porque na hora que Deus determinar o seu juízo, voltamos para cá. Então, o João vai ser um com Cristo, vai ser um com Pedro. Pronto, acabou. Não tem mais essa divisão de bem sobre o mal. Aí todo mundo vai ficar bom. Vai ficar bem, produzir só o fruto do bem.
Aí o Espírito Santo de Deus vai estar dentro do relacionamento social. Aqui Deus não vai mudar, irmão. Aqui é isso aqui mesmo. Deus fez na sua glória. Mas aqui, ó, nós corrompemos a origem nossa e de Deus também. Em determinada situação, esse aqui é o mediador do corpo com Cristo. E o Cristo é o mediador de Deus com os corpos. É assim que funciona. Sempre vai ter essa escala, né, de tanto. Mas o importante é que no fim a gente vamos expressar e vamos falar as mesmas coisas. Tudo vai se alinhando, certo? Não se preocupe, tá? Hoje em dia você vê aí, ó, se por acaso a gente está passando por esses processos todos, e tudo isso aqui vai abrir as nossas consciências. Essa flexibilidade, ela vai deixar nossas mentes ampla para determinar algo, mesmo que ela estiver um pouco desviada, né, das suas posturas social, política correta, ela deixa a possibilidade, porque no fim é o próprio Deus que vai trazer para você toda a informação correta, porque você vai ver, olha, Deus criou no primeiro milênio, criou palavra, vida, corpo, glória, espírito. Isso já vai estar formado na sua cabecinha, na sua consciência. Quando você tiver a ciência disso, os seus frutos já vai começar a alinhar com Deus. O seu corpo já vai produzir bom fruto, certo? Então, o fruto do bem e do mal no mesmo espaço de tempo, ele pode explicar o tempo que você está vivo, que você está habitado com a sua origem, com a palavra da vida, e com a palavra da vida. Se você desencarnar essa palavra da vida, você permite a falsidade entrar. Significa que você já vai agir em segunda intenção, certo? Entenda uma coisa rápida. Para os atos conscientes, todas essas coisas é uma flexibilidade, certo? Hora nenhuma eles negam a Cristo. Hora nenhuma, tá? Em uma determinada situação, Emmanuel dá a sua vida para Cristo, certo? E nessa mesma situação, eles conseguem trazer tudo à corrupção, ao juízo, ao julgamento, com essas mesmas condições. Aí por causa de Cristo. Porque o Cristo, se você for olhar, ele é corpo, aí dividiu divisão de bens, fruto, aí espírito. Aí, por exemplo, aí Deus está bem aqui, nessa pontinha aqui também, pedindo relacionamento social dentro do Cristo. E quando não tem relacionamento social, vamos tomar a arma do inimigo, vamos lutar com ela, porque o inimigo está parecendo ser mais forte, mas não é, tá, irmão? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.